Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Espero que sim. Tenho acompanhado os WhatsApps, os grupos, e visto até com alegria que muitos, talvez a maioria da igreja esteja se conectando aí por este meio e falando uns com os outros, parabenizando uns aos outros e tudo. Isso é muito bom e mostra que de fato vocês estão ligados, sem dúvida. Mas alguma coisa me chamou a atenção, que eu gostaria de comentar com vocês, vai ser o meu assunto de hoje. Se trata aquelas figurinhas, assim com o símbolo mostrando oração. São chamados de emoji, nome técnico deles, né? Aquelas figurinhas que vocês tanto conhecem. Além delas, as expressões vamos orar, vou orar, estamos orando e coisas semelhantes. Me chamou a atenção a frequência dessas expressões e dessas figurinhas. Muito. Especialmente as figurinhas. É uma invenção moderna em que, através de um símbolo, de uma carinha rindo, ou fazendo tristeza, ou dezenas de outras significações, como vocês sabem, expressam sentimentos. E alguns são sentimentos leves, que dá para expressar de fato numa figurinha. Estou alegre, estou triste, e sempre tem um sentido de bom humor. Não vou dizer que é engraçado, que às vezes tem a figurinha chorando, triste. Não é que é engraçado, mas tem um sentimento, tem uma ideia aí de leveza e de bom humor. Vocês sabem disto. Isso tem alguns ângulos a serem observados que eu não vou nem comentar, mas é típico dessa sociedade de hoje tentar colocar cada vez mais rasos os sentimentos e aprofundar cada vez menos no interior, no íntimo, em abrir o coração. Então, é típico da sociedade e eu poderia falar alguma coisa sobre essas figurinhas que há tempos eu venho observando que representam bem este espírito de tentar dizer muito com pouca coisa, acaba não dizendo exatamente o que gostaria e deformando algumas vezes o que se quer dizer e evita abrir o coração e dizer coisas difíceis, só uma figurinha ali, mas concentrando na figurinha das orações ou da oração. Oração é uma das atividades mais sérias do ser humano, extremamente importante nas Escrituras, o papel da oração, no Velho Testamento, no Novo Testamento, com os próprios Senhor Jesus Cristo, com os apóstolos, com crentes, personagens da Bíblia. E além dos exemplos de oração, as exortações claras, as ordens, orai sem cessar, por exemplo, são muitas, mostrando que, de fato, é um ponto básico. Há, sei lá, centenas, milhares de livros sérios sobre oração. Então, é um assunto muito sério. E quando se trata de assunto sério, especialmente um sério bíblico, que tem base nas Escrituras, se deve tratar com cuidado. E este é o alvo das minhas palavras hoje. O cuidado com que eu sugiro que você use as expressões, vamos orar, ou as figurinhas, para que, de fato, elas representem uma realidade. Então, o meu recado aqui não é para você deixar de usar, ou achar que ou dizer que é mau gosto, não aconselho em termos pastorais.
Nada disto. Pode dizer que está orando, que vai orar, pode colocar o símbolozinho lá de oração. Eu só peço é que faça isso com seriedade e de uma maneira que corresponda à realidade. Realidade do seu coração e realidade da prática. Por exemplo, você diz, vamos orar, ou orei. Você, de fato, vai orar? Está com a intenção de orar quando diz isso? Você, de fato, orou depois que disse que ia orar? Não sei se um minuto depois, ou uma hora, ou um dia, não importa. Mas, em princípio, às vezes que você tem dito que vai orar, ou com a expressão, ou com a figurinha, você tem, de fato, orado. E orado de coração mesmo. Orado de uma forma séria, conversando com Deus, colocando diante de Deus aquele assunto sobre aquele irmão ou irmãos, ou sobre a igreja toda, sobre o país, o mundo, o que for. Então, a minha preocupação é que vire um costume, do jeito que diz, sorria, ou estou triste, a carinha chorando com lágrima, com essa mesma leveza, bota lá, estou orando. Não pode ser assim, irmão, irmã. Lembra que Jesus disse não, acusou os fariseus de hipocrisia, porque gostavam de orar para que todo mundo visse, nas praças, nos lugares públicos. Não é para ser assim. Então é proibido orar em público, no meio da igreja, lá na congregação, levanta e ora. Não. É proibido uma oração em grupo? Não, a Bíblia fala, Paulo fala no grupo de oração que estava ali perto do rio. Não é isso. Mas, antes de tudo, é o coração. O coração. O propósito pelo qual está orando. Os fariseus oravam para aparecer. Não era para falar com Deus. Então, antes de tudo, examine por que você está dizendo vamos orar. Por que você está dizendo orei, tenho orado? Por que você está colocando tanto as mãozinhas assim, às vezes repetidamente, 3 mãozinhas ao lado da outra, 4. Quer dizer, quanto mais mãozinha, mais oração foi mais momentos de oração, mais minutos de oração. O que isso significa? Ou é só um toquezinho no teclado inconsequente para dar um toque cristão, um toque crentez para a sua mensagem? Cuidado. Porque aí pode começar a ter o perigo de entrar no erro dos fariseus, de aparentar, de mostrar, de ter uma linguagem para os outros verem tudo, que não está sendo correspondida, esta imagem não está sendo correspondida na realidade. Que realidade? Realidade das suas orações. Em termos de frequência, em termos de... Eu não vou falar em tempo, oração de 10 minutos, tire 1 hora para orar. Eu não gosto de falar em tempo, vocês já notaram, não sei se vocês já notaram, mas se pensarem bem, vão notar que eu não falo, não costumo falar em tempo de oração. A oração de 5 minutos não quer dizer nada, tem que ser oração no mínimo de 20 todo dia. Não, eu não vejo isso na Bíblia. Fala em orações curtas, orações longas, a noite inteira em oração, como Jesus, orações rapidíssimas, como a de Neemias. E Paulo diz, orai sem cessar. Como é que alguém vai passar o dia todo orando, não vai poder nem trabalhar, nem comer? Não. Então ali é um estado de espírito, é um estado mental, psicológico, espiritual, de estar ligado com Deus, fazendo orações instantâneas, ou não tanto, ou 1 hora seguida de oração, não importa, mas orações em que o coração esteja realmente querendo transmitir aquilo, numa frase ou numa hora, com centenas de frases. Não importa, orando alto, orando baixo, orando de joelho, orando deitado na rede, de qualquer forma, orando andando, não importa. Mas que a oração seja sincera e venha lá de dentro do coração. Porque, se não for, olha o fariseu. Não sei se eu deveria dizer, mas eu vou dizer.
No meu primeiro pronunciamento, eu fiz uma sugestão para que, ao orarem pelos irmãos, vocês fizessem um teste até muito curioso, pelo menos eu achei curioso e interessante, de pegar uma folha de papel em branco e escrever o nome dos irmãos. Somos 107 membros da igreja, e quantos você conseguiria colocar só de lembrança, de cor, de cabeça? E eu sei que expectativa é uma coisa que a gente deve ter muito cuidado ao falar, mas, sinceramente, eu senti falta de dois, que dissesse: pastor, eu consegui 88 nomes de cor. Opa! Pastor, eu não vou nem dizer quanto foi, foram poucos, mas eu estou treinando, eu já consegui dobrar no dia seguinte. Então, seria interessante, porque mostraria um interesse real, não é só botar as mãozinhas lá, mas real, de esforço, usando a memória, usando o tempo, usando uma certa disciplina, mostrar: esse irmão está levando a sério a ideia de orar pelos outros. Eu não estou dizendo que todos têm a obrigação de fazer isso, que quem não disse alguma coisa, fez algum comentário sobre essa experiência, falhou, mostrou desatenção comigo, não está querendo orar pelos irmãos. Nada disso. Mas são tantos os comentários nas mensagens de WhatsApp e de coisas tão pequenas às vezes, coisas tão miudinhas, e a ausência total de um assunto dessa importância, eu estranhei um pouco. Não estou também dizendo que as coisas miudinhas, leves, aparentemente sem importância, realmente não devem estar lá. Pode estar lá sim, e o que é importante para um pode não ser para o outro. E as coisas leves fazem parte do nosso dia a dia, especialmente numa época dessa difícil, que está puxando por cada um de nós. Então, ótimo, até pelos gracejos, pelas brincadeiras e tal. O segundo grupo foi feito para isto. Tudo bem, continuem assim, meus irmãos. Não quero tirar de jeito nenhum a espontaneidade, a leveza, até o bom humor do grupo, mostrando até uma atitude cristã excelente de encarar uma provação dessa com ânimo, com espírito elevado. Ótimo, tudo bem. A única coisa que eu raciocinei foi o contraste entre as coisas do dia a dia lá, a quantidade de expressões vamos orar, e a aparente falta de mensagens que falem mais dessas orações de uma maneira um pouco mais consistente. Tipo: eu orei ontem pela saúde do irmão fulano. Às vezes tem isso aí lá, eu sei. Mas eu tenho orado para que a fé dos irmãos da igreja, a fé coletiva dos irmãos, não diminua com esta provação. Pelo contrário, aumente. Olha, eu tenho orado pela sua família, irmão fulano, para que aquele problema financeiro que o irmão disse lá na igreja, para todo mundo ouvir, ou seja, é público, eu não estou sendo indiscreto, mas o irmão falou lá: pois bem, eu tenho orado pelo aquele assunto, para que sua renda financeira, que eu sei que já estava complicado, que não tenha piorado ou não venha a piorar. Ou seja, irmãos, eu tenho sentido falta de comentários sobre orações em si. Eu tenho uma passagem aqui no monitor, em Efésios 3, 14 em diante, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, vou ler: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, desculpem a saída do vídeo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, olha, Paulo dizendo aos Efésios que se punha de joelhos. Então, Paulo falando uma oração pessoal. Ótimo. Mas agora ele diz para quê? E ele estende muito essa explicação. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim
Aí ele faz um discurso belíssimo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de, olha, falando no segundo propósito, ou pelo menos no complemento do primeiro propósito, a fim de poder compreender. Então ele está orando pelo aumento da compreensão espiritual dos irmãos e vai em frente. Belíssimo. Toda vez que você fala que orou por alguém, tem que ser dessa forma? Claro que não. Mas a ausência absoluta desse tipo de coisa, ou quase absoluta, causa, sim, uma certa admiração, contrastando com a presença enorme de figurinhas de oração. É muita figurinha, para muito pouco comentário sobre o que você está orando. Especificamente, pelo que você tem pedido a Deus. Alguém teria coragem de dizer, eu orei a Deus ontem, irmãos, dizendo para ele que eu estou muito triste, preocupadíssimo com meu pai, com minha mãe, com meu avô. Ore por isso. Aliás, eu orei ontem, não foi preocupado, não. Eu orei foi meio triste com Deus mesmo. Ele fez isso numa época muito difícil para a nossa família, e eu não estou bem não, irmãos. Por favor, orem por mim para que a minha fé não desfaleça, como Jesus Cristo disse, num certo momento estava orando pelos apóstolos, aliás, por Pedro. Então, é esse o meu recado. Pensem nisto, continue usando as expressões vamos orar e as figurinhas, mas façam com que correspondam à realidade. Talvez ore mais e diga menos que orou. Ore mais e bote menos figurinha. Ou pelo menos diga, compartilhe conosco o conteúdo, pelo menos um resumo de uma parte das suas orações, não tudo, claro. Tem coisas muito pessoais, mas pelo menos uma parte das suas orações. Qual é o conteúdo para que a gente até tome como modelo para a gente orar também naquele sentido, ou saber como é que o irmão ora para que eu ore também, me dê mais coragem de pedir aos outros ajuda, sei lá, tanta coisa, tantas utilidades que pode haver quando o irmão transmite ao outro o conteúdo das suas orações. Que Deus nos ajude e vamos orar cada vez mais com o nosso coração. Se os outros forem saber que nós oramos, tudo bem, não é proibido dizer, mas que corresponda à realidade e que tenham sido orações muito sinceras. Deus abençoe e vamos em frente.